Senhores telespectadores, acho que já viram todos onde estamos. Esta é a lindíssima Vila de Óbidos. Bem, Óbidos, acho que das pessoas que me estão a ouvir não haverá quase nenhuma que nunca tenha vindo a Óbidos, porque Óbidos é um dos grandes destinos turísticos portugueses de agora e de há 50 anos para cá. Óbidos era uma terra abandonada, só com um velho alto a arrastar-se, porque o papel urbanístico de Óbidos foi substituído no século XVI, XVII, XVIII, pelas Caldas da Rainha. As Caldas da Rainha, uma vila nova, nascida a poucos quilómetros daqui, chamou toda a gente. E Óbidos ficou no esquecimento. Isto eram velhas muralhas medievais, quase desérticas, até que aparece a onda do turismo. Bom, e passaram por aqui pessoas como o António Ferro, o Montes, o Eduardo Malta. Acharam isto é muito bonito, muito bonito. Um deles abre aí um restaurante, começa a vir muita gente a Óbidos, Óbidos entra na moda, cada um compra uma casa. Nessa altura, há 70, 80 anos, as casas aqui eram baratas, agora não são. E depois há uma ideia importante. O Secretariado Nacional da Informação, que era o CNI, foi ao velho castelo e num palácio arruinado que lá havia, fez uma pousada turística. Uma pousada com poucos quartinhos, mas uma coisa muito bonita, muito bonita. E isso começa a chamar estrangeiros a Óbidos. Óbidos, de repente, ficou um dos lugares mais visitados do turismo em Portugal. E podem crer que vale a pena vir aqui. Isto fica a 80 km de Lisboa, vens aqui numa hora, pela Estrada do Oeste, chegas numa hora, e é uma terra cheia de beleza, cheia de encantos e cheia de motivos para pensar. Já viemos aqui a Óbidos outras vezes visitar a vila. Eu hoje venho por uma razão especial. Venho falar de uma figura feminina importante do nosso século XVII, que assinou muitos dos seus quadros com este nome, Josefa em Óbidos. Bom, hoje os portugueses simplificam e dizem a Josefa de Óbidos, a pintora Josefa de Óbidos. Ela nunca se chamou Josefa de Óbidos, era Josefa de Ayala e viveu quase toda a vida aqui em Óbidos. Ela, na verdade, aqui nasceu em Sevilha, de pai português, mas de mãe espanhola, e portanto era uma sevilhana. E é dessa pintura que eu gostava de lhes falar. O trabalho mais antigo de Josefa de Óbidos que se conhece está aqui reproduzido. E está reproduzido em tamanho natural. Uma Santa Catarina, e está assinado, reparem, ela pôs Josefa de Ayala em Coimbra. E é de 1646. Como ela nasceu em 30, é um desenho que ela fez aos 16 anos. Portanto, um desenho muito, muito de juventude. É uma Santa Catarina muito convencional, tem os instrumentos, isto é a palma, quer dizer que foi mártir, a espada, também com que foi martirizada, a roda. Bom, há aqui uma coisa curiosa. Este rosto da Santa Catarina ainda é diferente do tipo dos rostos femininos que ela vai pintar em todos os seus quadros. E eu tenho a impressão de que aquele rosto da Virgem de Santa Maria, que aparece sempre igual em todos os quadros, é a mãe dela. E penso isso porque já o pai, quando pintava uma Nossa Senhora, pintava uma pessoa, a mesma figura. Portanto, é o mesmo modelo que serve tanto ao pai como à filha. A explicação é que seria a mãe da Josefa de Ayala. Reparem, isto ainda não é nenhuma obra-prima, é um desenho com uma certa inocência, mas aos 16 anos não há obras-primas. Aqui no museu da Josefa de Ayala só há mais um quadro. É já muito mais tardio. Ela aqui tinha 16 anos. Este outro que lhes estou a mostrar
tinha ela 40. É, portanto, uma mulher na força da vida, e pintou um clérigo aqui de Óbidos, que é o beneficiado Faustino das Neves. É também um homem forte, homem pode andar com os 30 ou 40, e reparem, ele mete as mãos no Evangelho, o Evangelho está cheio de pequenas marcas de textos, mas junto do beneficiado, que olha ao longe, olha assim como que a evadir-se, a tirar-se da situação, há um anjo que lhe pega pela mão, um anjo que quer levá-lo pelo bom caminho. Bom, eu acho que este quadro tem um sentimento intenso. Fazer um clérigo que um anjo está dando conselhos e quer levar pelo bom caminho, este quadro é carregado de intenções. Devo dizer que a Josefa da Ayala nunca casou, ela morreu com 54 anos. E dizem que era mulher solteira, emancipada com licença de seus pais. Isto em linguagem do século XVI quer dizer, era uma mulher completamente independente. Portanto, não tinha que dar satisfações a ninguém. Viveu aqui em Óbidos praticamente toda a vida. Ela pintou muito, era uma grande trabalhadora. São hoje perfeitamente conhecidos e identificados 140 quadros dela. Bom, admitindo que isto representa menos de metade, porque nestes 300 anos tudo foi destruído, as coisas saíram daqui, enfim, foram admitindo o dobro da produção, temos cerca de 300 quadros numa mulher que vive pouco mais de 50 anos, representa uma vida inteira de trabalho extremamente enérgico. Ela era uma grande trabalhadora, era uma artesã, vivia a pintar. Esta mulher solteira e emancipada com licença dos seus pais, era uma artesã, uma trabalhadora da pintura. Pintava, vendia os seus quadros e pôde realizar com isso uma pequena fortuna. Quando ela morreu, deixou aqui em Óbidos 5 moradias de casas e aqui em toda a região dezenas de propriedades rústicas. Pelas contas feitas, quando ela morreu, aqueles bens valiam mais de um conto, o que, pelas contas de hoje, eram muitos milhares de contos. Como ela não herdou isso, a gente sabe o que ela herdou, ela tinha muitos irmãos, e herdou uma quantia insignificante. Tudo isso é dinheiro que ela sozinha ganhou com a sua pintura. Vamos aqui à igreja, onde está um altar inteiramente decorado por ela, e isso já nos vai dar uma ideia do que era a pintura da famosa Josefa em Óbidos. O altar é o que estão a ver aqui, é um altar todo dedicado a Santa Catarina, foi encomendado e pago pelo tal beneficiado Faustino das Neves, o que representa também uma ligação estreita com a jovem pintora, e é da época melhor da Josefa de Óbidos. O quadro que está na parte de cima, isto é um retábulo, representa o casamento místico de Santa Catarina. É um tema muito em moda na época. O casamento místico, lá está o menino, é o menino que está a enfiar a aliança do casamento no dedo de Santa Catarina. Os outros quadros são aspectos da vida de Santa Catarina. Bom, e há muitos outros quadros espalhados por esse país, porque a certa altura Josefa de Óbidos foi uma lenda. Apresentava-me como uma grande pintora. Imaginem que houve quem chegasse a compará-la com o Zurbarán. O Zurbarán é um dos grandes pintores da Europa.
E a nossa Josefa de Óbidos é evidentemente uma pintora encantadora e comovente. Eu acho que é a ideia da maternidade feita pintura, fugir sempre o pincel para pintar meninos. Eu até aqui no museu vi há bocadinho uma custódia que foi encomendada pelo tal beneficiado Faustino. É claro, ela não fazia custódias, porque ela não era entalhadora, mas todo o entalhador trabalhava sobre um desenho. E eu fico desconfiado que o desenho daquela custódia deve ser da Josefa de Óbidos, porque é uma custódia que tem dentro o coração de Jesus e depois vêm os raios, os esplendores. Mas os esplendores não são esplendores, são meninos. À volta do coração de Jesus há nem mais nem menos que 20 corpos de meninos. Acho que esta pintora passou a vida a sonhar com os meninos que não teve. É claro, como é que ela aprendeu a pintar? Eu ainda não lhes disse isso. Já lhes disse que nasceu em Sevilha. O pai foi para lá. Porquê? Bom, há um biógrafo que diz, e isso tem sido repetido, foi para lá como soldado. O Filipe III mandou para lá como soldado. Isso não pode ser, porque segundo o acordo que havia, segundo os direitos jurados pelo Filipe II, os portugueses nunca podiam ir para a Espanha como soldados. Não saíam de Portugal ou das províncias portuguesas. Bom, portanto, não foi como soldado que ele foi para lá. Ele foi para lá, como foram milhares e milhares de portugueses nessa altura. Há um escritor dessa época que chega a dizer que nas ruas de Sevilha se ouvia falar mais português do que espanhol. É um tempo de grande imigração. Foi para lá como imigrante. Era aqui de Óbidos, era de uma família que não era rica, mas era remediada, mas naturalmente ela não era filho primeiro, isso é o tempo em que só os filhos primeiros é que herdavam. Enfim, ele teve razões para ir ganhar a vida para Sevilha. E eu, sem ter certeza, mas julgo que ele em Sevilha, ele devia ser muito hábil de mãos, muito hábil, se deve ter empregado na casa de um grande pintor, porque o padrinho desta filha Josefa foi um grande pintor, o Herrera, o Viejo. Esse é um dos grandes pintores da escola sevilhana. É que as pessoas empregavam-se numa oficina de pintor, não julguem que era para pintar. Os mais talentosos era para pintar, mas um pintor nessa altura tinha muito que fazer. Por exemplo, as tintas, quem é que moía os vários elementos e depois misturava as tintas e depois vinham os vários tipos de óleo, de linimento, tudo isso era uma química muito complicada. Nessa altura pintar não era uma coisa fácil e tudo isso era feito por servidores do pintor. Bom, depois, colaborando já com o pintor, havia pessoas que preparavam as telas, esticavam-nas nos cavaletes, faziam o preparo, porque a tela nunca é pintada sobre o pano. Sobre o pano há um preparo grande, isso é feito, evidentemente, pelos artesãos que estão ao serviço do mestre. O mestre não vai fazer preparos. Depois o preparo leva um verniz. Depois, tudo isso são operações que são feitas pelos aprendizes ou simplesmente pelos servidores do mestre. E na própria tela, os servidores com mais talento dão uma ajuda. Pintam fundos, pintam pormenores, pintam muitas vezes primeiros planos. Primeiros planos pintam, por exemplo, olhem, o bordado dos vestuários, pintam o ouro, as custódias, os objetos mais concretos, tudo aquilo que não precisava de perspectiva, ficava à primeira vista, em primeiro plano, era pintado pelos auxiliares do mestre. Porque o talento cria-se, não era para os primeiros planos, era para os segundos, para os terceiros e para os segundos, porque aí é que já funcionava a perspectiva e só os mestres é que sabiam aplicar a perspectiva. O senhor telespectador, quando olha para um quadro, não imagina até que ponto, para dar na mesma tela, que é uma superfície plana,
a ideia de que umas coisas estão perto, outras estão a meio caminho, outras estão além, outras estão muito longe. E aquilo está tudo à mesma distância, está tudo pintado naquele pano, ou na cara tábua. Os grandes pintores do Renascimento têm essa descoberta genial, que é dar a profundidade. Devo dizer-lhes que a nossa querida Josefa da Ayala nunca aprendeu perspectiva. Que eu saiba, ela nunca andou em escola nenhuma. Ela herdou do pai um grande jeito de mãos, um grande jeito de mãos. Ela deve ter frequentado, estou convencido, a escola do padrinho, porque esse Herrera era padrinho dela, padrinho de batismo. Padrinho, naturalmente, porque o pai trabalhava para ele. Isto é uma hipótese minha, mas é o mais natural. Bom, e aí ela via preparar as coisas, via, e aí é que ficou. A essa altura o pai volta para Portugal. Também há uma lenda, é claro, quando se faz a biografia de um grande homem, inventa-se sempre muita coisa, muita coisa. Diz que ele veio para Portugal porque estava lá, já lhes disse que ela nasceu em 1630, portanto, 10 anos antes da Restauração, quando aqui reinava o Filipe IV. Bom, há uma biografia que diz que o pai ouviu lá dizer em Sevilha que aqui já se estava a preparar a Restauração, que os portugueses, descontentes com o domínio filipino, estavam a pensar em pedir ao Duque de Bragança para ser rei de Portugal. Então ele veio a correr para Portugal para tomar parte na grande revolução. Tudo isso é uma fantasia completa. Não tem mesmo pés nem cabeça. Devo-vos dizer que a Revolução de 1640 não é uma revolução popular, é uma revolução de fidalgos que não queriam ir à guerra. Sabemos que o pai da Josefa de Óbidos, que era um tal Baltazar, um grande pintor também, metade destes quadros são dele, teve um problema com as justiças. Eu não sei que problema foi, mas sei que ele teve que fugir de Sevilha para não ser preso. Veio para Portugal. Veio para Portugal, mas deixou lá a filha. A filha ficou lá. Ficou lá e só voltou a Portugal quando já era uma senhora, enfim, tinha 14 anos, e veio viver com o pai. Mas fica lá, provavelmente com o padrinho, que é quem toma conta dos filhos quando os pais não estão. O padrinho era o tal grande pintor. E a filha tinha aprendido o tal grande jeito de mãos. Ela, com os pincéis, fazia maravilhas, mas fazia as tais maravilhas dos ajudantes dos grandes pintores. Por exemplo, ela tornou-se uma especialista, ainda hoje a maior em Portugal, a pintar flores. Quando um quadro tinha uma flor, não era o mestre que pintava, mandava pintar a um discípulo que sabia fazer flores. Ficaram famosos os quadros com flores da nossa Josefa da Ayala. Isto para lhe explicar como é que esta ela não é portuguesa, porque ela nasce em Sevilha e é filha de uma espanhola, mas é filha de um homem de Óbidos que já era pintor, do Baltazar. De um Baltazar que foi um excelente pintor. E é assim que ela vem para aqui, para Óbidos, e em Óbidos começa a pintar. Esse beneficiado Faustino, que parece ter tido um papel tão grande na sua vida, encomenda-lhe aqui um altar de Santa Catarina, e reparem, primeiro, nos rostos femininos. Aqueles rostos são todos iguais. Em todos os casos, as mulheres são iguais. E é por isso que eu penso que era a mãe dela. É que já para o pai acontecia o mesmo. O pai pintava sempre aquele mesmo modelo feminino. Sabem que para um homem há essencialmente uma mulher. É a mulher de quem ele gosta. Bom, e esse é o modelo, é o paradigma, é o dever ser de toda a beleza. É assim que se pinta aquilo que a gente pensa que deve ser. E as santas, claro, são como a gente pensa que é a suprema beleza. Este altar de Santa Catarina dá-lhe já uma ideia do que é a pintura essencial da nossa Josefa de Óbidos. Isto é uma pintura
dos meados do século XVII, isto é pintado cerca de 1650, 1660, é uma pintura comovida, uma pintura profundamente feminina. Eu não queria sair aqui da igreja de Santa Maria sem chamar a atenção para outra obra-prima da arte portuguesa que aqui se conserva. É o túmulo de Dom João de Noronha. É realmente uma maravilha de emoção. Supõe-se que será de Nicolau de Chanterer, mas há reservas. Queria dizer-vos que este Dom João de Noronha era tio-avô dos Amos de Camões, Dom Francisco de Noronha, segundo Conde de Linhares. Também queria chamar a atenção para o facto de Camões, na sua obra, até nos Lusíadas, omitir sempre os Noronhas. Ele deu-se muito mal com os seus amos, por razões muito complicadas que eu tenho tentado explicar. Bom, em todo caso, este túmulo de um membro da família, de Dom João de Noronha, é uma obra patética, realmente é imensamente comovente. Aqui na igreja há outra coisa, quando cá vier eu peço que vejam, é o teto. Há aqui a tradição de que o teto foi pintado pelos discípulos de uma escola que a Josefa da Ayala mantinham uns rapazes que aprendiam, e foi ela que fez o esboço do que seria o teto desta igreja. Eu acredito que sim, que fosse dela, porque como veem, se forem lá acima ao coro, o teto é todo um conjunto de meninos. São meninos com asas, são anjos, são cabeças de criança, as crianças nas quais ela sonhou a vida inteira. Para quem queira conhecer bem a obra da pintora, o melhor livro que lhes posso recomendar é este, Josefa de Óbidos. Isto é um catálogo de uma exposição e é do professor Vítor Serrão. É um estudo exemplar e tem imensas reproduções dos quadros mais importantes da Josefa de Óbidos. Os temas que lhe eram prediletos era, primeiro, o Menino Jesus. O Menino Jesus que ela pinta o menino recém-nascido. O menino quando ainda está aninhado no colinho da mãe. Depois pinta o menino quando já vai assim nos 6 meses, o menino que já se senta ao colo da mãe e já faz garatujas com as mãos. Depois pinta o menino já crescidinho, o menino com 2 anos. O menino que já está à mesa, já está com o seu bibinho comprido, já com a mãe. Depois entra no menino já crescidinho, 5 ou 6 anos, é o menino Jesus peregrino. É um tema dela. O menino Jesus a caminhar, o menino Jesus Senhor do mundo, o menino Jesus entre as florestas, o menino Jesus por caminhos onde cantam as aves, o menino que enche o mundo. Outro tema é a Sagrada Família. A mesa, está a mesa posta, está Nossa Senhora, que é sempre a mãe dela, sempre é o mesmo retrato. Está o São José e está o menino. Numa mesa de iguarias, esses retratos são encantadores, encantadores. Outro tema a que ela se dedica muito é a natureza morta. A natureza morta chama-se a representação de objetos sem figura humana. Este livro tem na capa uma natureza morta, é um cesto de cerejas. As naturezas mortas dela são realmente das mais bonitas que se têm pintado em Portugal. Bem, a natureza morta é o que uma pessoa pinta quando não tem ninguém ao pé. É o quadro mais triste que se pode pintar. A própria palavra natureza, a natureza nunca é morta para quem a vê. É a natureza que não tem ninguém. Eu acho que estas naturezas mortas da Josefa em Óbidos são o verdadeiro autorretrato que ela nos deixou. Uma mulher cheia de ternura, transbordante de carinho e simpatia, e que toda a vida viveu sozinha.